Obrigado, Movimento Brasil Conservador, obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa. Eu fui convidado então para falar uma breve palestra sobre os meus pensamentos aqui em Brasília. E eu pensei em reviver um pouco a minha aulinha que eu dava lá na Universidade Federal de São Paulo. O que aconteceu comigo nesse 1 ano e meio que eu estou em Brasília? Eu cheguei aqui relativamente bem pessimista com o que é a estrutura que foi montada pela inteligência esquerdófila nos anos 80. Então, no final do regime militar, você criou, junto com esses luminares da esquerda, o que a gente denomina hoje de a Nova República. Tem a Constituição de 88, tem essa divisão de poder em executivo, legislativo, judiciário, você tem estados, municípios, 5 mil, e não para de subir, né? 5.550, e hoje a gente vive o que é o resultado da Nova República. O que é o resultado da Nova República? Oligopólio, monopólio, benesses, isenção tributária para esses grandes monopolistas, grandes oligopolistas, dinheiro do BNDES. Você criou essa, entre aspas, elite financeira de riqueza que tem. Corrupção e ideologização de esquerda da sociedade. Essas três forças resultaram no quê? Crescimento baixo, o Brasil ficando para trás nos indicadores sociais, sofrimento e instabilidade, violência. Esse é o resultado. Criou-se uma estrutura para gradualmente levar o Brasil para um paraíso esquerdista. A maior nação da América do Sul é chave no processo de expansão. E é exatamente com essas três forças que eu lido aqui no MEC. Nessa estrutura que foi feita, que chama-se a Nova República, aqui em Brasília é uma corte, e aqui a gente vê a elite da Nova República circulando. E é com essas forças que a gente se depara. O que são então essas três forças que eu havia falado? Você tem aqui o grupo ideológico, esquerda, com as diferentes facções, gramscista, Escola de Frankfurt, maoísta, tem maoísta ainda aqui, tem stalinista, um sindicalista velha guarda, tem todos esses grupos. Você tem a turma do oligopólio, e você tem a turma da corrupção. Se você notar, corrupção. Tem gente que é só corrupta. Tem gente, e eu não estou falando só de político, não, funcionalismo público. Você tem gente que vive aqui, lobista, você vive aqui para tentar arrancar um pedaço do nosso sangue. Você tem o pessoal do oligopólio, que conseguiu uma parte da economia para chamar de sua. Quem são os oligopolistas? Você pega os principais setores hoje da economia do Brasil, são oligopólios ou monopólios. De bancos, proteína animal, bife, papel e celulose, açúcar e álcool. Onde você olha tem um oligopólio, foi feito. E eles conseguiram sair da dinâmica ruim da economia da Nova República. E você tem a esquerda. É o pessoal que realmente acredita que tem que acabar com os dois pilares do mundo ocidental. Seja a base racional, que é o pensamento greco-romano, né? A ciência. Por isso que na Escola de Frankfurt, Herbert Marcuse fala que a ciência é burguesa. E vem as derivadas mais recentes. Quando você começa a apresentar números para essa turma da esquerda, para contestar a argumentação deles, a matemática está a serviço do imperialismo. Quando você fala que a biologia mostra a diferença entre um homem e uma mulher, mesmo que tenha diferente orientação sexual, homossexual, bissexual, seja lá o que for, mas biologicamente existe uma diferença, a resposta é: a biologia é opressora. Então a ciência é uma inimiga. E qual outro grande pilar da cultura ocidental? A cultura judaico-cristã. Nós temos valores judaico-cristãos e nós temos a ciência. A esquerda luta contra esses dois pilares. Aqui é para atacar valores e a razão.
Eles são os inimigos dos valores e da razão. Aqui é para conseguir dinheiro. Explorando o quê? A economia. E esses são mais sanguessugas, por incrível que pareça, do que esses. Não estou falando que um é melhor que o outro. Eu estou falando que nós enfrentamos uma aliança espúria entre o que os americanos, no começo do século XX, chamavam de barões ladrões. Os oligopolistas, monopolistas que conseguiram capturar uma parte da economia brasileira. A gente enfrenta o pessoal da corrupção e da esquerda, mas nota que tem gente que está em dois grupos. Tem gente que é de esquerda e é banqueiro. Tem gente que é de esquerda e defende as maiores loucuras contra o livre mercado, porque também interessa a ele não ter o livre mercado. Oligopólio e monopólio não é livre mercado, eu vou explicar aqui depois o que é o livre mercado. Então você encontra uma parte dessa inteligência de esquerda bilhardária, frequentando restaurantes granfinos, Europa, e com aquele discursinho mofado, rançoso de esquerda, como se não tivesse nada a ver com a exploração de nós, classe média. Evidentemente, quem é explorado aqui é quem tem sangue para tirar. Quem tem sangue para tirar? A classe média. São eles que parasitam a classe média há décadas. Depois você tem uma outra turma que é da corrupção e também ligada ao oligopólio. Você tem gente de esquerda que é corrupta, tem gente de esquerda que não é corrupta, acredita em mim. Tá? Realmente pela causa. E você tem gente que é os três. O cara é banqueiro, o cara é granfino, o cara é corrupto e o cara é de esquerda. Que é esse daqui. Nós temos que lidar com essas três forças. Nós quem, cara pálida? A classe média. E como a gente sai disso? Primeira coisa, entendendo o mecanismo. Deixa eu falar um pouco a respeito dos oligopolistas e monopolistas, porque esses passam desapercebidos, eles são parte importante na estrutura que eu acabei de desenhar para vocês. Mas para eu falar de monopolista e oligopolista, eu tenho que falar do que é o fundamento da classe média, o que nós, classe média, precisamos ter, que é o livre mercado, a maravilha do livre mercado, o milagre que é o livre mercado. E eu vou ensinar uma coisa bem básica, tá? Nada muito complexo. Se você pegar na economia, a base da economia é a microeconomia, né? Então aqui você tem, nesse eixo, a quantidade, aqui você tem o valor. E você tem duas curvas que você tem que acompanhar. A oferta, que aqui a gente vai chamar de S, por causa do imperialismo yankee, estadunidense, que vem, a teoria vem lá de fora, e a supply. Então é S. E aqui, vou até mudar a cor, porque essa vai ser em português. Então português tal, então já não está tão pego com o imperialismo, é vermelhinho. É a demanda, mas é porque em demand, né, é em inglês também. O que acontece com as duas curvas? Só para explicar. Se eu sou um produtor de pão, quanto maior o preço do pão, mais pão eu estou disposto a vender. Então, por exemplo, se o pão custar R$1, vai ter uma pessoa que topa vender uma quantidade de pão. Se o pão custar R$2, vai ter mais gente querendo vender pão em maior quantidade. Se o pão custar R$5, mais gente, e a quantidade vai subindo. Não porque o padeiro gosta de você. Esse que é o milagre do capitalismo. Porque ele quer obter uma palavra que a esquerda tem nojo, que é o lucro. O lucro honesto é fruto do trabalho, ele é sagrado. O que não pode ter é o logro, que é praticado pela Nova República. O lucro é um dinheiro que vem do trabalho suado do padeiro, que acorda cedo para fazer pão. E quando todo mundo acorda cedo para fazer pão, você encontra um milagre que tem no Brasil. Andando 3 quadras ou 4 quadras em qualquer grande cidade do Brasil, você vai encontrar uma padaria que toca uma fornada de 15 em 15 minutos de um pãozinho quente, crocante, a um preço muito baixo. Por quê? Porque são centenas de milhares de pessoas oferecendo e disputando esse mercado.
Se fosse um monopolista, um campeão nacional ou um oligopolista, que a gente tivesse a Pão Brás, o pão ia ser caro, mofado, frio e ruim. Então esse é o milagre da curva de oferta. E a demanda? É o oposto. Se o preço é alto do pão, o preço do pão é alto. Está aqui em cima, vamos falar, R$50 o pão. Só o pessoal granfino, né, a turma do Papo e Bolos, que vai conseguir comer um pãozinho a R$50. Então a quantidade vai ser pequena. À medida que o preço cai, mais gente consegue comprar o pão. E quando você tem a curva de oferta e de demanda sem interferência de regras absurdas, sem interferência de benesses, sem reserva de mercado, você sempre chega a um ponto de equilíbrio. O que é esse ponto de equilíbrio? É o milagre do pão. O milagre do pão está a 3 quadras, não da multiplicação dos pães. O milagre do pão é a 3 quadras, 4 quadras da sua casa, tem uma padaria vendendo um pão quente, crocante e barato. E agora eu vou explicar para vocês a sacanagem que fizeram no Brasil, porque cada vez mais o livre mercado, o mercado perfeito, sem interferência e sem monopólios e oligopólios, está se tornando mais raro. E é por isso que a vida está ficando cada vez mais difícil no Brasil. Quando você olha para a curva de demanda, você entende por que as pessoas fazem negociação. Quando eu compro alguma coisa, é porque eu tenho um excedente de satisfação em fazer aquele negócio. Como assim? Traduzindo, aquele dia que você está na praia, está quente, muito quente, está transpirando, andou para cima, andou para baixo, você está com R$20 no bolso, está passando na frente de uma barraquinha de coco. Quanto é o coco? R$4. Você pega o dinheiro, dá o dinheiro pro cara. Eu fiz uma negociação e comprei um coco. Eu tomei o meu primeiro coco, estava muito quente, andei de cima para baixo. Por que eu paguei R$4 no coco? Porque aquele coco vale mais do que R$4 para mim. Eu pagaria 5, eu pagaria 6, eu estou com muita sede. Não, vou para casa tomar um copo d'água. Pô, vou perder meu dia de praia. Vim aqui, demorei. Vou pagar R$4, para mim vale esses R$4. Vale mais que 4. Eu pagaria, para esse primeiro coco, um coco, eu pagaria talvez R$7. Eu pagaria R$7 para tomar um coco e não ter que ir embora da praia. A diferença entre o preço praticado pelo vendedor e o coco que eu tomei, e eu teria pago 7, chama-se excedente do consumidor. Isso é felicidade na veia. Sabe por que você vai ao cinema? Quando ainda deixavam, quando os governadores ainda deixavam. Você vai ao cinema porque a entrada no cinema é mais baixo do que a satisfação que você vai ter em ver o filme com a sua namorada ou namorado. Por que você pega o ônibus? Porque aquele custo de pegar o ônibus é mais baixo do que o desprazer que você vai ter em andar até o local que você tem que ir. Então toda vez que você faz uma transação voluntária, você pega o dinheiro e entrega na mão da pessoa e essa pessoa te devolve um bem ou um serviço, você está tendo um excedente. Você está mais feliz do que antes da troca. Tomei o meu primeiro coco. Pô, legal. Show de bola. Fiquei feliz. Quer saber? Eu ainda estou com sede. Não dei muito. Vou tomar o segundo coco. Mas no segundo coco eu já estou mais satisfeito. E não vale tanto assim. Vale 5. Pô, R$5 eu tomo. Eu pagaria R$5 para não ter que ir para a praia, ir embora da praia. Legal. Eu tenho um excedente do consumidor no segundo coco. E o terceiro coco? Não, 3 cocos? Não, só se fosse mais baixo, R$2, R$1. Por R$1 eu tomava mais um coco. Não, mas custa R$4. Você para de comprar o coco. Então, numa transação voluntária, essa área daqui é o excedente do consumidor.
Por outro lado, as pessoas saem de casa. Se você comprar o coco no milhar, né, nos 1000, o coco vai te sair R$1, mas ali o custo para montar tal, você fala, bom, com todos os custos, gelo tal, é R$2 por coco. Mas eu tenho desse serviço, desse prazer de carregar o coco, colocar ali e tal. Então você vai ter sempre uma outra curva, a curva de oferta, lembra? Para chegar nos R$4. Se um dia o coco for para R$7, vai aumentar a quantidade de gente que vai querer ir lá oferecer coco, vai aumentar a oferta de coco, tá? Eu não queria entrar nisso que vai ficar mais complicado. Eu queria só que vocês entendessem que no mercado, onde você tem concorrência, você tem essa curva e o preço praticado vai ser R$4, vai ser um preço de equilíbrio, R$4. Quando você tem um monopólio, o que acontece? O monopolista, naturalmente, ele vai diminuir a quantidade ofertada. E a curva deixa de ser assim. O monopolista, ele vai oferecer uma quantidade menor. Vamos supor, eu vou oferecer uma quantidade menor de cocos. Está aqui a quantidade de coco que eu vou oferecer. E a curva é dada. É esse preço e acabou. Não é uma curva inclinada. Aumentou o preço, eu aumento a quantidade ofertada. É uma curva reta. Independente da quantidade, do preço, a quantidade de coco que eu vou oferecer está dada. E eu vou ter um preço que vai ser, sei lá, R$6. O que vai acontecer? Menos pessoas vão comprar coco. Só esse grupo pequeno de pessoas vai comprar coco. E a satisfação desse grupo menor de pessoas que vai comprar o coco vai ser capturada pelo monopolista, pelo oligopolista. Antigamente, o ganho do vendedor era esse daqui. Agora, o ganho desse único monopolista é essa área daqui. E isso daqui é a captura do excedente do consumidor e essa área daqui é destruída. Né? Essa satisfação que você teria das pessoas participando do mercado é destruída. Por isso que o monopólio e o oligopólio é tão danoso, é tão mal para todos nós, para toda a sociedade. E é por isso que, desde o Theodore Roosevelt, no começo do século XX, quando ele enfrenta o John Rockefeller, os países do mundo ocidental lutam contra monopolistas e oligopolistas. Então, essa aqui é a base da explicação, e isso daqui é o que esse grupo arranca da gente, na veia. Quando a gente vê os diferentes setores da economia, desde a área de comunicação, com famílias tradicionais que se apoderaram da principal máquina de comunicação do Brasil, ou das principais, quando você vai para banco, quando você vai para proteína animal, quando você vai para a picanha que você compra. Tudo isso, você está tendo uma parte desse seu prazer sendo arrancada. Quando você criou o campeão nacional da carne e começou a ter marca na picanha, ou marca no contrafilé, significa que o preço praticado é mais alto porque eles reduzem a quantidade ofertada e capturam uma parte do que você poderia ter de satisfação e outras pessoas simplesmente não podem mais comprar o que poderiam. A concorrência é fundamental para a democracia. Eu vou repetir. A concorrência é fundamental para a democracia, porque os monopólios e oligopólios, eles surgem geralmente de práticas espúrias. Lembra? Você tem o monopolista, o oligopolista, você tem o ideólogo e você tem o corrupto. Como você permite a criação do monopólio e oligopólio? Com dinheiro do BNDES, com isenção tributária e a agência antitrust, a legislação, permitindo que se crie concentração de mercado. O mercado no Brasil foi se concentrando. Cerveja é um exemplo. Falta onde? Falta na área de educação. Esse pessoal do oligopólio está louco para criar o campeão nacional do ensino superior. Já está tudo montado.
Falta só girar a chave. E é por isso que o presidente Bolsonaro e eu, em particular, somos amados pela Tigrada. Deixa eu comentar mais uma coisa. Então você, para fazer essa engrenagem rodar, você precisou em algum momento ter, entre aspas, barões ladrões, permitindo a ideólogos que falassem, ok, a gente é contra a exploração do proletariado, mas ter um campeão nacional é show de bola. Por quê? Porque esse cara daqui dá dinheiro para a campanha. Esse cara daqui vira amigo pessoal. E em contrapartida, esse ideólogo daqui, ele vira professor das escolas granfinas em São Paulo, que os filhos da segunda geração e terceira geração e quarta geração vão estudar. E no limite, você quer saber, eles acabam se casando. E aí entra o pessoal do carimbo. Não, tudo bem, que é aqui da corrupção. E você tem todos os sistemas de checks and balances. Você tem tudo que deveria impedir que isso se construísse. Você tem o judiciário, você tem o legislativo, você tem burocratas no executivo que deveriam impedir isso. Mas para tudo existe, para toda doença existe a sua medicina. Até tem cloroquina para o coronavírus. E a medicina, para fazer a engrenagem rodar, é grana. Como a gente sai desse nó? Primeiro, sabendo que esse nó existe. A segunda coisa, tendo coragem de enfrentar. A terceira coisa, sabendo para onde a gente quer ir. Para onde a gente quer ir? Eu quero ir para uma economia livre, de mercado. Eu quero ir para um país onde não venham partidos totalitários de fora comprar partes que gerem mais monopólios e oligopólios na economia brasileira, como está acontecendo hoje no Brasil. Eu quero ter liberdade de expressão. Eu quero ter liberdade para criar os meus filhos sem ideologia. Eu quero paz. Eu quero poder trabalhar e ficar em paz e voltar para minha casa. É isso que eu quero. E como a gente faz isso? Indo atrás dos monopólios e oligopólios, tendo coragem para enfrentar a discussão ideológica e mudando as regras da nova república. Porque as regras da nova república, elas foram montadas para um sistema que sempre vai gerar a mesma coisa. Uma máquina corrupta que vai permitir a criação de benefícios e a manipulação dos nossos valores. E agora eu não vou só criticar a esquerda, os corruptos e o oligopólio. Eu vou criticar você. Eu vou criticar você que fala do Scruton. Eu vou criticar você que fala difícil, que fala empolado. Você até usa meia quando calça um sapato e não usa calça apertada branca. Mas está muito sofisticado o discurso. Nada contra estudar filosofia. Eu estudo, eu gosto. Mas como a gente traduz as coisas para a população? O que faz um país ser uma democracia? A nossa democracia está ameaçada. E não é só no Brasil, está no mundo. Esse movimento que eu descrevi está acontecendo no mundo inteiro. A gente volta para Aristóteles. As cidades que são democráticas são as cidades onde você tem uma classe média. É a Revolução Hoplita. Eu tenho dinheiro para comprar o meu escudo, a minha lança e lutar como um cidadão pela liberdade da minha família. Quando você tem muitos miseráveis e poucos ricos, esses poucos ricos têm dinheiro para comprar o equipamento, a armadura deles. Mas são poucos para defender a cidade. Quando eles conseguem defender a cidade de invasões estrangeiras, que é o caso que está acontecendo agora no Brasil, quando eles conseguem defender, se eles quiserem defender, eles acabam dominando todos os outros, não vou chamar de cidadãos, mas habitantes da cidade.
E os miseráveis? Os miseráveis aceitam qualquer esmola, porque é da mão para a boca. Aristóteles, 2.500 anos atrás, falava: a democracia depende da classe média. Para você ter democracia, classe média. Quando você não tem, ou você vai ter uma oligarquia, que são os monopolistas, oligopolistas, ou você vai ter um demagogo, essa é a palavra, que vai capturar a insatisfação dos miseráveis, vai jogar uma moedinha, um bolsa miséria qualquer, captura e ele vira um ditador da cidade. No Brasil, e em certa medida no mundo, é uma coisa nova que a gente está se deparando. A gente está vendo a aliança e até uma certa amalgamação, né? Uma mistura entre os oligarcas, os demagogos, que seriam os ideólogos, e a corrupção é simplesmente o cimento que junta tudo. Como a gente sai disso? A gente precisa avisar para a classe média, que sobrou, que está diminuindo, que a classe média é de direita, é naturalmente de direita. O que faz uma pessoa ser de direita? Ela é Scruton? É falar de Adam Smith? É falar, eu gosto muito da escola austríaca? É defender Milton Friedman? Não. O que faz uma pessoa ser de direita é um sonho. Que sonho? Como é que você se vê com 65, 70 anos? Eu vou descrever o meu sonho. Eu quero ter uma casa com um jardim. Eu quero estar numa mesa comprida, eu até já tenho essa mesa, de madeira comprida. Eu quero que os meus filhos, no domingo, cheguem em casa, com os seus maridos, com as suas esposas e os meus netos, e eu consiga, ao lado da minha esposa, sentar todo mundo em volta da mesa e comer uma bela macarronada, uma bela salada, tomar um vinho ou uma cerveja, terminar com o bolo, passar a tarde com os meus filhos todos empregados, nenhum caso de violência contra eles, todos eles morando com um ofício, sem depender de Bolsa Família ou seguro-desemprego. Os meus netos estudando numa escola cívico-militar de preferência, onde não tenha maconha sendo vendida no pátio e não haja casos de violência dentro da escola. Eu sonho que os meus filhos possam parar o carro deles na rua, que eles venham guiando o carro deles, que eles não tenham dívidas, eles tenham a casa deles, eles parem o carro na rua sem preocupação em serem roubados, que o carro seja depredado. Eu sonho poder andar de relógio na rua ou com um celular sem ser medo de ser assaltado. E se eventualmente alguém me assaltar, esse cara tem que ser punido. Não matar, mas ele tem que ser punido para que ele pare de assaltar. Eu não sou, nesse meu sonho, culpado da desgraça de ninguém. Eu não sou nem monopolista, nem ideólogo, nem corrupto. Eu tenho o direito a ter esse sonho. E se você pensa igual a mim, você também é de direita.